Olá pessoal, estamos ao vivo para mais uma live. Hoje nós vamos celebrar um ano de seleção literária com tradução em Libras. Eu não sei se já estou ao vivo, vocês conseguem me ouvir? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindos a todo mundo que está chegando aí. Hoje nós vamos comemorar um ano de seleção literária em Libras. Vocês estão conseguindo me ouvir? O Tony, Mayara... A Lili já chegou também. A Lili, que é a nossa intérprete, nossa parceira. Faço o Seleção Literária com ela. E deixa eu ver se eu já mando o convite aqui, peraí. Eu nunca sei por onde é. Peraí. Agora sim. A Lili já vai entrar aí. A gente comemorou um ano de Seleção Literária em Libras no último dia 28, na última quarta-feira. Eu não estou conseguindo enviar o convite aqui para a Lili, peraí. Não tô conseguindo. Agora vai. Vamos ver. Todo mundo chegando aí. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos. Olá, Lili. Cheguei. Como é que você tá? Tô bem. Tá tudo bem, graças Tá a Deus. dando pra ver aí? Tá tudo tão escuro? Pra mim tá perfeito. Tá bom? Tá perfeito. Então pronto. Pessoal, se vocês tiverem Ótimo. alguma dificuldade, alguma coisa, vocês avisem aqui nos comentários. Podem mandar as perguntas também. Deixa eu ver aqui quem já chegou. Tem um pessoal chegando, podem ficar à vontade. Bom, assim, não tem muito. A gente vai bater um papo aqui sobre. Basicamente, a gente nunca fez uma apresentação oficial, né, Lili? A gente fez aquele vídeo. Não. A gente combinou, na realidade, né, de fazer e acabou que chegou o ano. No meio da pandemia. Mas a gente vai fazer uma entrevista ao vivo mesmo, nós dois juntos, no mesmo estúdio, fazendo um vídeo de fato, né? E não assim à distância, né? Eu acho que eu tô com dificuldade. Oi. Pronto. Beleza, tô ouvindo. Pronto. Bom. Pois a gente tinha marcado, mas aí nunca rolou, né? Agora, com um ano, comemorar um ano, né, da parceria, verdade. Sabe o que eu fui ver hoje? Eu fui ver a quantidade de vídeos que nós fizemos até agora. Sim. Depois de um ano. O nosso primeiro vídeo, uma pastinha aqui, ó, foi o vídeo 191. Eu não sei se vocês sabem, mas eu e Lili, a gente trata os vídeos não pelos títulos que vocês conhecem, a gente trata pelo número. Peraí, foi o vídeo 191 não, foi o vídeo, até anotei aqui, vídeo 153. E a gente hoje saiu o vídeo 221. Então foram 68 vídeos até agora. Mas já tem 6 gravados. Bocadinho. Né? A gente já gravou, tem 6 que ainda não foram lá, né? Isso. Tem 6 aí já na agulha. A produção aqui é total. Tem que ser, né? Isso é legal que eu recebi uma pergunta, eu botei a caixinha de perguntas, né, para o pessoal enviar as perguntas. Sim. E a gente perguntou, mas como é que você conheceu a Lili, como foi? Eu vi o seu Instagram através de uma postagem, acho que foi do Renato Pessoa. Foi. Ele postou alguma coisa, acho que você fez um vídeo depois dele. E eu já tava com essa ideia na cabeça, né? Aí quando eu acho que essa moça aqui é de Fortaleza, acho que aí dá pra gente conversar e fazer essa parceria. Foi porque na primeira parte do projeto, né, meu com a Beca, eu cheguei pra Beca, acho que em 2018, eu disse assim, do nada a gente fazia um curso de escrita e eu disse assim, meu sonho é interpretar Conceição Evaristo, a literatura de Conceição Evaristo. Ela... Bora pensar numa coisa, bora. Aí a gente começou a planejar. E aí a gente pegou alguns escritores do cenário, né, cearense. E a gente combinou, tu me empresta uma parte do teu texto que a gente traduz. E o Renato foi esse que na hora já me mandou e não sei o que e tal. Aí, de repente, você entra no direct, né? Tu fez um vídeo pro Renato, não sei o quê. Foi bem desse jeito mesmo, foi através do Renato mesmo. Foi, achei curioso. Eu até comentei com a Mayara. Mayara, eu tenho vontade de botar isso no canal, porque eu acho que incentiva outras pessoas, tudo. E aí coincidiu. Eu falei com a Mayara e poucos dias depois eu acabei encontrando seu trabalho. Foi muito bacana. E Lili, conta assim, como pro pessoal, como foi assim que... Eu sei que você começou já cedo, né? Com uns 15 anos você já começou a estudar Libras, né?
Mas como foi, assim, a ocasião especial, assim, uma circunstância especial? Porque é engraçado, né? Foi mais por uma questão, eu acho que na época mesmo foi uma questão religiosa. Quem começou a aprender língua de sinais como surdas foi meu irmão, não foi eu. Só que meu irmão passou, nem aprendeu e saiu do grupo. Eu disse, eu vou ver como é que é esse negócio de mexer com as mãos. Só que eu era muito criança, né? 12 anos. E eu fiquei naquele negócio até terminar o ensino médio com 15, 16. E aí eu comecei com o grupo e conhecia surdo e eu nunca fiz, é só para deixar isso bem claro, que toda a vida as pessoas me perguntam, eu nunca fiz nenhum módulo, né, do básico. Uhum. E eu aprendi naturalmente. Aí quando foi outubro de 2008, minha prima chegou e disse assim, ó, tá tendo uma seleção para o curso de tradutor-intérprete, vai? Aí eu disse assim, o máximo que eu vou perder é R$ 80, né? Que era a inscrição da seleção. Fui fazer. Chega lá... Isso em 2008, né? 2008. E eu já tinha mais de 2 anos, né? No grupo e língua de sinais e já aprendendo, mas nunca fiz módulo, nunca fiz básico, nunca fiz conversação. Foi muito natural. E aí, para minha surpresa, eu chego lá, para lá de 60 pessoas... Um intérprete há 10 anos, outro intérprete há 15. Eu disse, não vou entrar porque esse povo já sabe. O máximo que eu sei é conversar. Interpretar é um outro nível. E para minha surpresa, eu fui a primeira selecionada. Olha só. 9,75, ainda eu lembro da nota. Aí gente, eu não acredito que foi isso que aconteceu. Qual era o instituto? E foi realmente uma surpresa muito grande. Na época, foi a Associação dos Intérpretes de Fortaleza, que é conhecido como a PILCE, né? Que a sede dela, anteriormente, era lá na Associação dos Surdos, na Bezerra de Menezes. Para quem é aqui de Fortaleza, né, poder se situar. E aí, na época, ela ofertava, junto com o IDT, a gente tinha meia bolsa, mas a gente tinha que ralar atrás daquele dinheiro, porque era um montante, na época... bem alto. Acho que na época o salário mínimo devia ser, sei lá, uns R$ 800. Era um curso de 280, né? Então a gente tinha que ralar para ter esse dinheiro para poder pagar meio a meio o curso. E aí foram uns 2 anos de estudo, 2 anos com todos os fins de semana estudando o dia inteiro, sábado e domingo sentado na cadeira lá, né? E para grande surpresa, prova final, eu fui a primeira selecionada também, né? A mais nova do curso e a mais nova que tinha aprendido língua de sinais. Mas é porque eu sempre fui dessa que quando eu pego um negócio para estudar, eu estudo até nem que não entra ou empurro. Essa semana eu vi alguém que escreveu uma coisa, foi algo mais ou menos assim, eu nem lembro o contexto, mas foi algo mais ou menos assim, dizendo que não tem nada mais bonito que estudar. Seja o que for, não tem nada mais bonito que estudar, mesmo sentar e se empenhar. E é isso, né? Porque você acaba sendo... você foi selecionada os 2 exames a primeira colocada, né? A primeira selecionada, né? Eu particularmente, eu gosto muito de lembrar disso, porque as pessoas me viam muito assim. A menina tem... eu não tinha nem 18 anos na época. A menina tem 17 anos, a menina nunca traduziu nada, a menina só conversa e a menina passou, né? Mas é porque eu sempre fui dessa que eu gosto de ler bastante, eu gosto de estudar bastante. E quando eu quero, de fato, aprender algo, eu caço, eu pesquiso, eu vou atrás, eu tento até, nem que eu erre várias vezes, eu vou errando até acertar na hora, né? Hoje em dia, no atual trabalho, por exemplo, eu particularmente eu não sei editar. Mas eu tô me surpreendendo que quem tá fazendo as edições do meu vídeo sou eu e eu faço no celular. Então, editar vídeo no computador já é complicado, imagina editar vídeo pelo celular. Qualidade não fica boa, confesso. Mas, eu disse assim, eu aprendi uma coisa, mas eu aprendi estudando, né? Não, e os seus vídeos, quando a gente vai colocar, sincronizar, né? O que eu tô falando, que você me envia, hoje em dia tá perfeito, porque você já tá editando já o grosso dele, né? Eu só faço os últimos ajustes aqui. Isso é legal. Quando não tem, quando dá tempo assim, quando que eu tô mais folgada, aí eu disse assim, não, eu vou já tirar o som, vou cortar, não sei o que e tal. Aí eu já fico, é bom que a gente aprende, né? A gente vai treinando até pegar um jeitinho aí.
essa foi uma das perguntas que eu recebi também. O pessoal perguntou como é que a gente faz o processo de edição, né? Para quem não sabe, eu gravo do jeito que eu imagino aqui os vídeos, e eu monto toda a estrutura do conteúdo na edição de uma forma que, para a Lili, ela tem que receber o grosso, né, do vídeo, né? Mas aquela minha primeira edição, até enviar a Lili, ela já é a edição final do conteúdo, né? Porque depois que ela grava, eu não posso mais alterar ou querer incluir alguma coisa. Então a gente tem que estar sempre muito afinado com o que eu edito. Eu envio para a Lili e depois, rapidamente, o que eu acho mais incrível também é isso, que você grava muito rápido. Tem coisa que eu envio à noite e no outro dia de manhã você já devolve gravado. Eu tomo um susto. Porque ainda eu paro para estudar o teu vídeo, ainda tem essa questão. Porque o pessoal pensa que, é legal, a menina escutou, faz. Não, gente, não é assim. Porque tem muita coisa. Por exemplo, alguns nomes, né, de que autores não são brasileiros. Eu tenho que olhar, eu tenho que ver o livro, a capa do livro, como é que soletra, e como é que eu faço. E até coisa que eu falo muito rápido também, em alguns momentos, né? Você tem que dar um jeito aí. Tem. Às vezes a gente tem umas técnicazinhas assim pra fluir. Porque na realidade tem, por exemplo, tem intérpretes e intérpretes. Tem intérprete que às vezes fala pra pessoa, né? Pro locutor, que no caso a gente fala locutor. Fala mais devagar. Eu particularmente eu não gosto. Eu sou dessa que eu digo assim, deixa a pessoa falar do jeito que ela quer, eu vou interpretar tal que a pessoa tá falando. Seja rápido. Eu prefiro 1000 vezes a pessoa que fala no tom assim, mais acelerado do que no tom devagar. Porque fica mais complicada as pausinhas em língua de sinais, sabe? Tem uma questão de... Cada movimento das mãos tem uma questão de contexto, né? Tem um contexto, porque na realidade tem certas coisas. A língua brasileira de sinais, às vezes as pessoas, até hoje, infelizmente, se confunde. Hoje ainda tem... Nos últimos meses, eu acho que da presidência do Michel Temer, ele lançou um projeto de lei, né? Ele toma na frente tudo com o pessoal da comunidade aí que faz parte da acessibilidade, que ainda usa essa terminologia de linguagem. A linguagem está dentro da língua, né? Pra gente que sabe. E a língua de sinais, ela é uma língua de fato, né? E ela tem toda uma estrutura que ela precisa ser respeitada. E às vezes ela se assemelha muito com o inglês, porque o inglês dá aquela invertida, né? E na língua de sinais também. Mas isso tudo para facilitar a questão do surdo mesmo, sabe? Que o surdo veja e ele entenda. Às vezes, por exemplo, tem coisas que pra gente faz um sentido mega claro na hora que você fala. E pro surdo eu tenho que detalhar. Então, rapidinho eu dou uma detalhada do que é para passar o mais claro possível. Porque a tradução permite isso, porque já entra a parte da tradução, não da interpretação em si. Aí a gente mescla com a interpretação. Um dos últimos vídeos, você até me mandou um áudio que eu botei uma música muito ruim, a gravação da música, aí você dava, eu não entendi e eu tive que improvisar dentro do contexto que você estava me dizendo. E funcionou legal. É porque tem coisas que, por exemplo, dá pra gente interpretar, e se o áudio tiver e se a língua for um tanto arrastado, um tanto mesclado, uma palavra dentro da outra, complica a vida do pobre do tradutor-intérprete. Tem músicas que são muito difíceis de interpretar. No meu anterior trabalho, eu gostava muito de participar da questão musical dos surdos. Mas eu pegava as músicas mais claras possíveis, as que, sabe, não tivesse muita subjetividade, que não tivesse isso. Porque para o surdo entender, tem que estar claro o negócio, sabe? Tem que estar desenhadinho, assim, bem detalhado. Tem que ser bem mais objetivo. Porque é questão da língua, né? Respeito à língua. É uma outra língua, de fato. E de fato, é o nosso segundo idioma oficial, né? No país hoje é o nosso segundo idioma. É Libras, né? Inclusive era para ser ensinado nas escolas. Foi justamente o projeto de lei aí que tá para ser regulamentado não sei quando, e tem ainda um tempo previsto em 10 anos em cima, né?
Uhum. Mas hoje em dia, por exemplo, aqui particularmente, Fortaleza, no nosso estado, a gente já tem uma leva de coisas bastante acessíveis, né? Hoje em dia você já vê, você vai no Teatro José de Alencar, antes da pandemia, já tinha o Já. tradutor No intérprete. São Luís também Os já tinha. surdos, o São Luís já É, tinha, eventos públicos de cultura hoje em dia tem sim. tradutor intérprete, então é assim, uma coisa louvável do Uhum. nosso estado, né? E É. de outros estados, principalmente Nordeste. Eu acho que o pessoal do Nordeste está tendo umas ideias bacanas, o pessoal do Sul também. Das outras regiões eu não tenho muita noção, mas assim, Nordeste e Sul, que eu tenho conhecimento, eu sei que tá tendo bastante coisa acessível. Eu lembrei até de uma pessoa, logo que a gente colocou linguagem de sinais, viu num show e marcou a gente aqui na Seleção Literária, e aí ficou. A pessoa até botou assim. Eu fiquei mais tempo olhando o intérprete do que o próprio show. E no carnaval desse ano, eu fui com a Maiara num desses eventos aqui promovidos pela Secretaria de Cultura, e tinha também. Uhum. Tinha que a gente ficou mais tempo observando lá o intérprete do que propriamente o show. É incrível. Porque. Hoje em dia tá tendo bastante, né? Uhum, Você tira por isso que você foi é, e já tem durante o evento inteiro, porque antes a gente era contratado só para as falas iniciais e para as falas finais. A gente não entrava durante os uhum. eventos mesmo, assim, no caso de um show. E a Lili conta pra gente também que há um revezamento, né? Porque há um esforço, né? Tem. Tem um revezamento quando é evento, a partir de 1 hora, geralmente são 2 a 3 intérpretes, dependendo do que seja falado, né? E vai muito, hoje em dia é uma tecla que se bate muito na classe, é, por exemplo, se o meu foco é pedagogia, literatura infantil, literatura no âmbito geral, então é correto que eu aceite aquilo que eu tenho propriedade para ser falado, porque eu já tenho conhecimento, né, na área. Já, por exemplo, se me chamar para alguma coisa de medicina, eu não vou fazer. Ah, sim, Porque eu não sei para onde é que vai você diz medicina. o intérprete para aquela determinada área, que ele já tem uma experiência, né? Porque às vezes tem muitas pessoas que infelizmente ainda visam muito a questão do dinheiro em si, né? Uhum, Porque o dinheiro é um dinheiro bom até, mas que acaba prejudicando. Então, por exemplo, se eu estou nessa parte mais literária, cultural e pedagógica, né? Que uhum, é minha profissão em si, então eu geralmente aceito coisas desse ramo aqui, né? sim, Nessa linha. A Liliana interpreta ali um advogado falando, eu disse assim, gente, eu sou bem sincera em dizer, gente, desculpa, mas eu não tenho competência referencial para isso. sim, Eu não tenho entendi. referência. Porque, por mais que sejam a mesma língua, mas tem, sabe, assim, uns detalhes que só quem entende de Pode acabar fato é que vai perdendo, né? saber fazer o negócio. Uhum, Perde e prejudica o surdo, e não é isso que não é esse o nosso foco, né? sim, O nosso sem foco dúvida. é clarear, mas e acessibilizar. Isso tem a ver também com uma coisa aqui que o Danilo, nosso amigo Danilo, perguntou aqui, ó, Lili, como interpretar as ironias do Darwin? Isso era uma preocupação que eu tinha. Lili, e se eu falar um palavrão e como é que tu vai botar isso aí? A gente No faz, começo eu ficava preocupado disso, né? Porque de vez em quando nas minhas bobagens, pelo amor de Deus, a Lili vai gravar isso aí. mas a gente faz, assim, às vezes, por exemplo, essa questão, então eu faço assim, piada, engraçado, Uhum, tá? E falo o que você tá dizendo. Eu não vou, é piada dele. Porque tem gente que pode fazer isso, ó, é piada de ouvinte. uhum, Eu não gosto de fazer isso. Eu falo assim, ó, piada engraçada, aí eu vou explicar o que é. Se ele ri, ótimo. Se ele não ri, é porque não identificou, né? Não bateu. Você fez agora essa rápida tradução aqui pra gente, e eu me lembrei também de uma pergunta. Eu anotei até algumas perguntas aqui, mas enfim, vamos na conversa. Que tem também, muita gente se impressiona com a sua expressão facial, né? Uhum. Você tem que fazer a expressão facial também. Preço de acordo com a voz, né? Uhum, Se você tem um tom mais imperativo, eu vou ter que usar a uhum, expressão facial que passe aquele contexto, né? Se você tá achando graça, eu não vou fazer um negócio sério, eu vou falar. Porque é o tom da voz. A expressão facial, a expressão corporal é o tom da voz, né? É o tom da voz. Então, o intérprete tem que passar isso, tem que passar como que está sendo a fala.
Se você fala com um tom de voz mais grosso, pesado, eu vou botar a sobrancelha aqui e vou dizer o negócio. Porque é como se eu fosse sua voz, né? Nas mãos. Então, é isso. É a voz, é o peso, na realidade, da voz. É o tom, né? Na realidade, o tom do tom de voz, né? Interessante. Interessante. E o mais engraçado é que, às vezes, por exemplo, às vezes isso acontece muito, né? Que às vezes as pessoas dizem assim, a pessoa terminou de falar, o intérprete continuou. Porque a gente tem um atraso de até 10 segundos. Né? Todo tradutor-intérprete, ele pode dar aquele atraso de 10 segundos. Então, isso pode acontecer também. Porque na língua de sinais e em outra tradução qualquer, a gente tem essa liberdade, porque a gente está, na realidade, sendo coautor, né, do que está sendo dito. Então, a gente precisa traduzir e interpretar. São as duas funções em um só. Você está me ouvindo? Tô. Você estava concluindo que precisava, coautor, precisava traduzir e interpretar, não é isso? Porque traduzir e interpretar. Porque traduzir, no caso, eu escuto português e eu traduzo na minha mente como seria na língua de sinais. E a interpretação, de fato, é as mãos, né? Então, eu interpreto o que você fala. Mas antes é um sistemazinho mental aqui, rapidinho, que tem que fazer essa transformação. Porque eu já ia comentar. Apesar de você ter, vamos supor, esse tempo a mais, claro, né, para raciocinar o que eu estou dizendo e tudo, geralmente você já tem ali mais ou menos o tempo que eu estou falando, e acho que você, ao longo do tempo, né, de um ano, se for 70 vídeos, acho que você acaba também pegando a forma como eu falo, né, a forma como eu estou fazendo encerramento dos vídeos, né? Sim, a gente se adapta. E tudo também é a questão do... Como eu recebo matéria, então eu tenho esse tempo para estudar. Então, eu tenho esse tempo para estudar, pesquisar. Por exemplo, se você falar algum termo que eu não sinais, eu vou saber se por aí em algum estado tem algum sinal parecido com a palavra, se no nosso não estiver. Então, eu faço essas buscas aí, né? Porque é um estudo realmente. Às vezes as pessoas pensam que eu só pego e faço, e não é pegar e fazer, é pegar, estudar e fazer. Até porque também, em outros países, é outro sistema também, né? É outra forma de dizer. Outra língua. É outra língua. Cada país tem a sua própria língua de sinais, né? Cada país tem a língua de sinais. A americana é a ASL, né? E aí, por aí vai. A nossa, particularmente, vem da França. Tem muitos sinais nossos que são parecidos com os dos franceses, só que lá em outros contextos, né? Diferente do daqui. Mas como aqui, quem deu início à questão da disseminação da língua de sinais, na época, que não era nem chamado de Libras, obviamente, foi um francês. Século XIX. Então, isso. O Lepé, quando ele veio, né, no entanto que foi na época do Dom Pedro, foi o Dom Pedro que fundou lá o Instituto Nacional de Pessoas Surdas, né, que existe no Rio de Janeiro até hoje, e que está há séculos, né, já aí, mas aí foi só se adaptando com o tempo. Então, sempre tem um grupo de estudo que formam os novos sinais, que trocam os sinais, que às vezes o contexto desse não está legal, não está bacana, troca por esse sinal. A língua, ela vem se modificando, mas para melhoria, para melhor compreensão. É igual a língua portuguesa, né? A gente sabe que a nossa é a mais difícil do mundo, com esse tanto de regras. Então, realmente. Minha professora de literatura, a Cristiane, eu sou apaixonada por essa professora até hoje. Ela diz assim, gente, a língua mais difícil é a nossa. Não existe. É uma língua que era para ser uma língua mais complicada, é a mais descomplicada pelo tanto de regras que tem. Né? É a mais difícil, tanto para se falar quanto para se escrever. Lili, e você falou agora um pouquinho da história, assim, desses mais de 100 anos, 150, quase 150 anos, né? Da primeira escola aqui. O que é que você, pelo que você estudou, pelo que você conhece da área dos profissionais, o que é que você acha que vem mudando desde 2008, quando você começou a se profissionalizar, tudo nisso, em relação a isso? Por exemplo, a gente ainda vê alguns termos pejorativos, né? As pessoas não sabem como chamar a pessoa que não escuta.
e enfim, trata de todo tipo de nome. Como é que você vê isso? Que foi uma das perguntas também. Como é a forma... Uma das perguntas é bem clara. Como é a forma correta de chamar uma pessoa? É surda, né? É justamente essa. Se eu não sei o nome da pessoa, eu vou dizer a pessoa surda. É surdo ou surda, né? Não é mudo, não é mudinho. Porque mudo, na realidade, é a ausência de som. O surdo, ele, devido à surdez, ele não desenvolveu a fala. Mas as cordas vocais estão lá. Tem surdos, por exemplo, que são bilíngues, né? Que falam determinadas palavras, porque desde pequeno fazem tratamento com fonoaudiólogo. Tem pessoas que eram ouvintes, como nós, que se tornaram surdos com 20 anos, ou então por conta de uma meningite e já perdeu criança. Então, se eu não sei o nome da pessoa, então eu vou falar, aquela pessoa surda, né? Então, a pessoa surda, porque esses termos, principalmente eu acho que as pessoas, não sei, talvez por ironia, brincar, o mudo, o mudinho, não é isso, né? Ele não desenvolveu, ou ele ou ela não desenvolveu a fala por conta da surdez, mas tá lá as cordas vocais intactas. Sim. E podendo ser revestido por um implante, por exemplo, né? Mas isso já é um outro debate, porque surdo particularmente, assim, surdo que defende a causa, eles não gostam nem que seja mencionada essa questão do implante coclear, né? Porque eles já acham que é como se fosse uma intervenção à vida deles. Então, é surdo ou surda, no caso. Eu vi um vídeo recentemente que um rapaz, ele é surdo, e ele conseguia, pela vibração das cordas vocais da namorada, falando, repetir o que ela falava. Eu via o movimento labial dela e repetia também segurando aqui a garganta dela, a corda vocal, e conseguia... Eu achei impressionante, eu achei assim, incrível. Eu nunca tinha visto assim. É um dos treinos com fonoaudiólogo. É um dos treinos. Aqui no Ceará, a referência é o CREAS, né? Que os meninos têm assistência do CREAS desde muito pequeno, que tem fonoaudiólogo, que desde pessoa surda até pessoa com deficiência visual, CREAS é referência aqui no Ceará. E é esse treino realmente, né? Até às vezes colocar a mão na boca. Bota a mão na boca. Para saber a pressão que a gente solta o arzinho. Então, tem isso também, de pegar nas cordas vocais. Perfeito, assim, impressionante, assim. Esse vídeo viralizou, não sei se você chegou a ver, porque realmente... me enviaram esse vídeo. Eu confesso que sempre que me mandam esses vídeos, eu fico muito emocionada. Porque me remete a uma ex-aluna surda que veio de um interior mesmo, assim, sertão do Ceará. E quando eles chegaram na antiga cidade que eu morava, ela não sabia nada de língua de sinais. Ela não sabia nada. E eu pensei, meu Deus, a menina tá numa 6ª série, como é que eu vou interpretar para essa menina? E foi um processo de alfabetização mesmo, em língua de sinais. E para minha grande surpresa, eu não sabia que ela conseguia, né, ter esse esforço para falar. E aí, uma vez a gente brincando, aí eu fiz o treino, né? Lili. E eu falava pra ela, Lili. Aí eu mostrava e fazia isso. E quando eu dei as costas, que eu ia saindo da sala de aula, ela gritou. Ela fez, Lili! E aí, aquilo pra mim, eu ganhei o dia, eu chorei na sala de aula, os meninos também choraram. Ai, ela falou, e não sei o que. Foi aquela, né, folia em sala de aula, porque realmente eles não falam por questão da surdez, não é outra coisa, não é porque ele é mudo. Mudança de som mesmo, né? Mas eles, se for um treino, se for um esforço, e desde muito pequeno até, é até melhor. Tem surdos que eu conheço que são surdos totais e conseguem ter uma conversa bacana sem precisar do tradutor-intérprete. Falta talvez um incentivo, até conhecimento também disso, né? Porque acredito que a rede pública não como você é excelência aqui no Ceará, né? Mas o atendimento crianças e adultos lá? Nessa escola, eu achava engraçado, era uma das poucas escolas do estado que atendia 37 pessoas com deficiência.
Então, tinha deficiência, assim, do jeito que você pudesse imaginar. E de 37,2 eram surdos, né? Mas tá sendo bastante divulgado. Hoje em dia, raramente você não vê propaganda do governo federal, do governo estadual, que não tem a legenda e o tradutor-intérprete, sempre são os dois, né? Logo a gente vai ver o Jornal Nacional com isso. Não vou dar muito tempo para mudar isso. Na França, o principal jornal francês de televisão já tem. Já tem. Aqui, você sabe onde é que tem o Jornal da Noite, que eu descobri? Eu descobri através dos meus pais, inclusive, que eles gostam muito de assistir jornal. O Jornal da Cultura, da noite. É verdade. Tem um tradutor-intérprete. Tem mesmo. Né? E eu fiquei assim, no dia que tem um tradutor-intérprete. E eu fui olhar, eu disse, no Jornal da Noite. Porque Jornal da Noite é o top, né? Ninguém assiste praticamente meio-dia. Né? Tem uns convidados, comentários. É verdade. O Jornal da TV Cultura da Noite tem, a Roda Viva tem. Então a TV Cultura aí tá num avanço já bem grandinho. Tá perdendo para as outras, sabe? Porque merecem, assim, sabe? Porque é a questão da acessibilidade, né? Todo mundo... Porque quando a gente fala em acessibilidade, a gente fala acessibilidade... a gente pensa logo das pessoas que são deficientes, e não é. A acessibilidade é uma visão de todos, né? Às vezes, um jornal com a língua um pouco mais fácil, sem ser muito acadêmico, sem ser muito teórico, isso já é acessibilidade. Sem dúvidas, é verdade. A informação mais fácil, circulação, sem dúvidas. Lili, deixa eu ler uma pergunta aqui. Acho que 2 perguntas me enviaram aqui, peraí, só um minuto. Deturpadamente... nos enviou aqui. É o Fabrício. O Fabrício. Ele perguntou aqui, ó. Se tem um nome ou citação de uma frase que está em outra língua, a interpretação é adaptada para o português para Libras ou tem que usar a interpretação da língua? Está compreendendo? Se tem um nome ou citação de uma frase que está em outra língua, a interpretação é adaptada para o português para Libras ou tem que fazer a interpretação como é na outra língua, né? Por exemplo, o nome de escritor, né? Estrangeiro, eu faço a datilologia, que é o alfabeto manual. Uhum. Eu faço o nome do escritor. E você faz rápido. Eu não vou... Você faz... É incrível como você pega quase no tempo que eu falo. Eu fico impressionado. Mas isso é técnica, que a gente aprende como é que faz. Porque às vezes a gente dá uma reprimida no meio e solta o final. Isso é uma das técnicas que a gente usa, porque... O que vai interessar é o que, por exemplo, nomes curtos, né, dos 5 livros que você leu, o último. O Full, do Coetzee, né? Sim, eu memorizei, letra por letra, então eu fiz. Mas tem uns nomes que são, assim, absurdamente grandes e que não dá para, de fato, decorar. Então eu pego o principal e já dou uma concluída, porque tem que dar uma resumida mesmo. Por exemplo, tem nome de escritor que eu faço, né? Escritor fulano de tal. Eu gosto de fazer ou o primeiro nome ou o nome mais conhecido, né? O sobrenome. Porque senão fica uma coisa muito extensa. Aí não dá pra fazer. Aí, no caso, eu faço com a datilologia, o alfabeto manual. Mas citação, você nunca fez citação em inglês. E se fosse citação em inglês, eu ia te perguntar o que significa isso daqui. Ou então eu ia pro Google, né? Tradutor, o que significa. Aí eu ia fazer. Que a voz estava em inglês, mas eu tô traduzindo e eu vou fazer a expressão na língua de sinais. Porque o surdo brasileiro que assistir não vai entender o que é aquilo em outra língua. Uma segunda tradução, né? É uma coautoria. Acaba se tornando uma coautoria. Ó, a gente tem uma convidada aqui, ó. A Ana Marinho. Liliana, eu sou surda, só comunicação oral família. Acho que ela comentou na hora que a gente estava falando sobre o uso da corda vocal e da intensidade da boca, né? Eu vou até fazer o oi pra ela. Faz o oi também. A Ana já te acompanha há tempos, inclusive. Tanto no Instagram quanto no YouTube. Ela já te acompanha faz assim anos. E ela acompanha muito canal literário. E ela ama literatura.
E ela é uma das surdas que sempre tá te assistindo, ela tá sempre se comunicando comigo. A gente troca o WhatsApp, às vezes, só pra ter ideia. Que bacana. Que bacana. Que Foi através do Seleção Literária que a gente fica trocando WhatsApp, a gente já conversou. Porque, por exemplo, eu acho que foi, por último, ela estava lendo Clarice Lispector. Incrível. Então, né, para literatura, ela já... Incrível. Ela tem um foco maior. Que bacana. Sério, eu não sabia disso. Eu tô sabendo agora, ao vivo aqui. Que bacana, sério. E eu achei legal você Eu tinha guardado para live. Ah, legal. Achei, Lili. E legal você tá falando isso e já fazendo os movimentos, né? Já traduzindo o que você tá dizendo. Às vezes dá para fazer, né? Às vezes não dá, não. Que bacana, sério. Eu fiquei até emocionado agora. Eu recebo, assim, umas mensagens, acho que você também recebe, vê, assim, que é incrível, porque às vezes passa o tempo, né, a gente vai tão mecânico, assim, gravando e vendo problema de vídeo, tudo, a gente esquece, às vezes, até mesmo a grandiosidade, assim, de uma coisa simples que a gente está fazendo, mas que faz uma diferença absurda, porque a pessoa lê uma Clarice Lispector e ela quer conversar sobre aquilo, né? Ela quer conversar sobre aquilo, ela não quer, e infelizmente ela não quer conversar só com a família dela, a quem ela tem mais contato, né, por exemplo. Né? É incrível. O Davi Boaventura, escritor, inclusive ele apareceu aqui, não sei se ele está online, ele comentou isso comigo. Olha, Davi, a gente resenhou aquele livro dele, né, o Mônica Vai Jantar, e ele comentou, olha, Mônica. tem um familiar que vai poder assistir. Eu fui caçar esse comentário dele, eu confesso que eu fiquei bastante emocionada, porque assim, o nosso trabalho é para pessoas surdas, né? Tá sendo acessível para pessoas surdas. E quando a gente recebe esse retorno, por exemplo, da Ana, para mim foi muito gratificante, né? E uma das opiniões dela foi quando ela me disse assim, eu no emprego meu, né, pelo Sesc, e aí eu disse assim, olha, eu vou fazer vídeo sobre literatura infantil. Aí a primeira coisa que ela falou, por favor, coloca a janelinha para as crianças surdas. Então, eu já fiquei assim, né, aí eu pensando, eu vou ter 2 trabalhos, né, grava, edita, eu vou fazer que nem você, grava, edita, corta, termina tudo, taca a janelinha, depois edita de novo. E acessibilizar é isso, né? Acessibilizar é oferecer a oportunidade para todo mundo entender. Eu estava falando sobre acessibilidade, acho que a Tássia até comentou, a Tássia Oliveira, que é uma cineasta de Pernambuco, que está à frente do Mirada Janela, né? Mirada Janela, que agora é um selo editorial. E a Tássia me convidou para participar de uma revista chamada Laudelinas para falar sobre acessibilidade. Né? Acessibilidade, como é que as mulheres surdas, acessibilidade para a mulher surda, um médico, se preciso for tirar algum documento, delegacia, porque às vezes acontece o que acontece com outras mulheres, tantas mulheres por aí no país. E aí eu acabei entrevistando, tendo uma conversa com a Ana, né? E é incrível como ainda há falta, né? Há necessidade, porque liga para o central, a família tem que ligar para uma central e diz, olha, tal dia eu preciso de tal atendimento, eu preciso de tal intérprete. Se tiver disponível na agenda, o intérprete pode ir só tal hora. Então, fica refém, sabe? E acessibilizar é isso, é você oferecer tudo para todo mundo. Eu gostei quando uma pessoa me disse de uma coisa que eu escrevi, ela disse assim, engraçado, tu escreve assim, parece que tu tá conversando com a gente. Eu disse assim, não, é porque eu não gosto, eu particularmente, né? Eu tranquei faculdade, não gostava de texto acadêmico. Não é meu vocabulário do dia a dia. Não, eu gosto quando uma pessoa que tem aquela base primária de estudo, ela lê e entende. Sim. E é isso que é a acessibilidade. A acessibilidade não é só para as pessoas deficientes, a acessibilidade também é isso. Sim, total. Né? É quando você dá oportunidade para o outro entender. Sem dúvida, sem dúvida. E você falou sobre o que você escreve, inclusive eu estou aqui com 2 coletâneas que saíram textos seus, o Paginário. O primeiro e o último, inclusive. Não, na realidade, o último impresso.
Porque o último impresso foi o da Editora Elefante. E eu confesso que eu fiquei um pouco assustada com o da Editora Elefante. O de bala Porque em prosa, foram né? 200... Isso, porque foram 226 inscritos. E aí, quando eu vi 226, Ah, eu vou nada. Eu nem quis olhar resultado. Chegou só o e-mail. Então, Aqui, passei. passou, igual quando Tem passou lá tem um... pro curso. Foi. Não sei que tiragens são essas que eu consigo, assim, sabe? Tem o livro também das Marias, aí tem a Maria Vitória, que é do A Estranhamente, que juntou também e fez um e-book. Tem o Laudelinas, A gente, ó, e-book, tem um bocado de e-book aí no meio do esse mundo. vídeo no YouTube mesmo, nós dois conversando, vai ser sobre isso. A gente vai falar sobre sua produção textual mesmo e vamos falar sobre os seus escritos. Esse aqui, o de Bala em Prosa, é o primeiro texto, né? Inclusive, marcados pela cor. É o que abre, né? A Foi. coletânea. Até eu me assustei nisso também, porque na minha cabeça ia ser lá pelo meio. Imagina, é um dos melhores, inclusive. E esse aqui, Lili, foi por uma circunstância triste, né? A reunião dessas coletâneas, né? Que foi aquele caso da família que foi alvejada. Deveraldo, que foi. E ainda teve a pessoa que foi ajudar, né? Tiros, né? Que a imprensa hoje em dia já silenciou sobre o assunto. Isso. Total. Foi Total. foi noticiado primeiro de 80 e na realidade foram 222 ao todo, né? Foram mais de 200 Só que foi repercutido 80. Por aí foi repercutido 80, né? O que foi depois feito, na época perícia e tudo, foram 222. O carro mesmo, no carro, foram para lá de 100. Assim, eu acredito que só Deus mesmo tenha salvado o resto da família nessa situação, porque tava lá a filha, tava a esposa, né? Tava o sogro, né, Exato. que foi também, ele tava, as pessoas que foram ajudar, que viram a cena e foram ajudar. Tinha um senhor morador de rua com a esposa e com o filhinho, né? Então foi uma coisa assim, foi esse sentimento aí do texto. Eu gosto de dizer, e às vezes até a minha amiga a Beca tá aqui olhando, e ela disse que eu tenho que às vezes parar de falar isso. Eu não gosto de dizer que eu escrevo para lançar, não. A escrita para mim ela sempre foi terapêutica. Eu comecei a escrever como forma terapêutica, acho que no período que eu estava fazendo mesoterapia. Porque eu tentei vários artifícios, né, para ansiedade e tudo, e nada dava jeito. E aí a própria terapeuta pegou e me deu um diário. Aí eu disse assim, eu de diário, depois de mim 10, 11 anos, né? De 8 anos. Aí ela disse assim, não, assim, se você bater o seu dedinho na estante, se doer, se incomodar, você vai dizer, hoje eu taquei, você vai fazer isso. Então, se para aliviar todas as suas dores, é preciso jogar isso aqui como um processo de expurga mesmo, vai ser aqui. No entanto que eu não tenho um dia certo, às vezes a pessoa pergunta assim, como é que tá escrito? Não tá Tem dias. Tem dias e dias. Esse foi um dia. Isso daí foi feito, eu acho que na realidade, em uma noite. Do ocorrido. Na noite do ocorrido. No calor do momento ali, né? Foi. No começo, na realidade, ele era um texto, acho que de 7 linhas. E aí eu disse assim, aí eu gosto de guardar tudo que eu escrevo, né? Eu tenho vários cadernos aqui, empoeirados até. Às vezes é uma frase de nada. E aí, às vezes, quando surge outra coisa que dá um gatilho, aí eu começo. Aí também só falta não parar. É igual quando eu começo a falar, só falta não parar. Esse outro aqui, o Paginário, foi lançado pelo selo Aliás, que é daqui. Isso. A Rebeca também tá aqui. Tem um monte de gente que tá na live. A Beca tá aí, a Lise tá aí, o Fabrício foi justamente esse curso que a gente conheceu, foi desde daí. Veio uma turma boa daí, sabe? O Thiago que recentemente lançou um livro, tá aí também. Tem um monte de gente bacana do cenário cearense. Tem.
Ó, Inclusive, a gente falou em Rebeca, deixa eu só fazer o marketing aqui. claro que A pode fazer. Rebeca, corajosamente, lançou o primeiro livro dela, chamado Reminiscências, tá? Tá na pré-venda, tá tendo sorteio lá no Insta do Mirada Janela. E eu já li. Eu li antes dela lançar, porque era um projeto dela que ela tem um monte de coisa escrita, pronta, e ela não lança. Aí ela fica, eu vou lançar quando tu lançar o teu. Eu disse, minha filha, porra, vai ficar aí mofando. E aí, esse ano, né, a CEO majoritária, que a gente brinca, né? A Tassi, Rebeca, você tem que lançar, porque é necessário. Porque ele atravessa, assim, umas pinceladas da família de todo mundo, sabe? Uhum. Às vezes você, isso aqui parece com fulano, isso aqui, e vai te remetendo. E é um negócio bem bacana de se ler. Então, ela tá morrendo de rir aqui que eu tô vendo. A gente vai compartilhar nos stories pro pessoal conhecer e participar do sorteio também. Sim. Tinha uma pergunta aqui. Tá tendo sorteio lá. Deixa eu achar aqui. Tem um comentário aqui que a Mayra colocou. Eu acho muito lindo esse poder de comunicação das Libras, é incrível. A Evilane tá sempre com a gente lá no canal. Pergunta aqui, ó, para você, Lili. Lili, para ser tradutora oficial ao vivo, há necessidade de algum conhecimento a mais ou basta o curso de Libras? Depende do ao vivo. Se for um ao vivo que você já tem um conhecimento de causa, que você tem a competência referencial para isso, vai e faça. Participe, sem medo, sabe? Eu digo porque eu aprendi e eu vou falar sempre isso. Eu estudo e eu erro e eu vou errando e eu acho graça dos erros com a língua de sinais foi desse jeito. Eu já sofri cada coisa em língua de sinais que às vezes uma mão para trás, uma mão para frente faz toda a diferença. Tá? E aí o surdo ria e eu ficava, aí eu chegava, o que foi que eu disse? Eu procurava alguém, né, intérprete. O que foi que eu falei pro menino? Mulher, tu falou isso? Aí eu, perdão, porque às vezes o surdo tem mania de querer ver a gente, assim, tá começando a língua de sinais e testar, sabe? E ainda mais o sul e às cearense. vezes Aí que o negócio porque língua de sinais é classificador. Classificador é a posição da mão, né? É expressão facial, expressão corporal e tem os pontos de articulação. Ponto de articulação nada mais é onde o sinal vai. Se vai na frente do tórax, se vai na frente do rosto. E isso dá um problema, às vezes é uma questão de pouca coisa entre o nariz e a boca. Que muda, né? É um balançado só de um dedo que fica assim uma coisa um tanto horrenda, né? E muda totalmente o contexto e o surdo começa a rir e você às vezes não entende. Mas assim, se a pessoa ela já tem um conhecimento... Eu, por exemplo, hoje em dia eu sou bem sincera. Não sei como é que eu passei nas duas provas, principalmente em primeiro lugar, porque eu sempre fui dessa que eu me jogava. Eu sempre fui muito assim atrevida de querer aprender as coisas, de perguntar o porquê, pererê, tarará. Então, isso me ajudou a, hoje em dia, eu ser mais tranquila na língua de sinais. A pegar, estudar e vou fazer isso aqui, né? Então, se a pessoa... eu gosto de tal artista. Já teve amigo, tradutor, intérprete, que fala assim... eu fui convidado para fazer a live de um artista muito parecido com o que eu gosto. Vá, faça. Que vergonha que você vai passar, né? Então, é ter coragem de fazer, gente. Não, sabe, você vai ficar se remoendo aquilo e não vou fazer porque eu vou errar. Não, você faz. Se errar, errou, e passa, acabou. Lili, você e outra, você ensina muito bem. Ensina muito bem. Sério, todas as vezes assim que eu quero tirar uma dúvida, alguma coisa, eu lembro que quando eu fui fazer aquele vídeo, você foi ensinar, foi até virtual, você mandou um vídeo depois ensinando como é que eu fazia. Foi. Você ensina muito bem. Inclusive, eu acho que você deveria até pensar em fazer, em promover cursos, mais, né? Mais cursos, né? Arrumar um tempinho. Na realidade, na realidade, teve uma pessoa que me fez uma proposta já de montar um negócio de escrita, né? Mas eu falo com muita propriedade, assim, que se fosse para um surdo encabeçar, eu acho que eu tomaria a frente, sabe? Porque a língua é dele. Sim. Então eu falo assim, se a língua, a propriedade, a minha língua é a língua portuguesa, a minha língua 1, né? Que a gente fala L1.
E aí, se um surdo dissesse assim, vamos fazer um curso para todos os ouvintes de literatura, como é que vai ser feito isso? Bora, mas bora, agora eu vou, né? Entendi. Porque a propriedade da língua, né? Tem muita gente que ensina enquanto ouvinte, mas não que o serviço fique aquém, não é isso, mas é porque a língua, né, é questão da hierarquia, digamos assim, né? A língua é do surdo. Bora lá, se o surdo estiver junto, vamos junto também. Entendi, entendi. Lili, uma dúvida que até mesmo eu tenho, e às vezes eu fico preocupado em não te dar tanto trabalho. Existe um limite de minutos, a gente comentou aqui no começo da live, mas existe uma minutagem assim, não, Davi, se você fizer um vídeo de 30 minutos, 40 minutos, eu vou ter que fazer em 2 partes, ter que descansar, ter que parar. Existe um tempo específico? Por exemplo... Olha, para quem interpretou em 7 anos em sala de aula, pegar 2 horas de aula interpretando, então tá de boa. Para mim, eu não... Agora, quando é evento, é um negócio assim bem maior, que vai precisar de mais estudo, aí eu disse assim, gente, eu preciso de um help, peraí. Quiser botar de 1 hora, Lilito vai de 1 hora, faço. Sozinha, faço. Mas... lembrando-se que eu vou ter certos momentos que eu vou dar uma certa pausa, dar uma respirada e começar de novo. Porque mas não existe um tempo, engraçado. Não existe um tempo pré-determinado, estabelecido para isso não, né? Se for para evento, evento sempre é 2 intérpretes até 1 hora. Se for coisa de meia hora, tem intérprete que faz sozinho de boa. Tem intérprete que faz de 1 hora. Eu, por exemplo, teve evento que eu fiz 1 hora sozinha. E eu não, sabe? Porque tem certos momentos que a pessoa sai do palco, até aquele momento de intervalo, aí dá pra descansar. Entendi. Depende do que seja feito, né? Também, obviamente. Se for um vídeo, exemplo seu, de 1 hora, aí eu disse, não, Davi, isso aqui eu vou ter que cortar, até como forma também de, né? E facilita de também. Poder, na edição, facilitar a edição. Um arquivo de 1 hora é muito mais pesado que um de 20 minutos, por exemplo. Bem mais. Haja o Will Transfer aí no negócio 2 GB, 2 GB, 2 GB. Exatamente. Mas a gente passa tanto perrengue, às vezes, com essa internet, com essas coisas. O pessoal não... Acho que depois a gente devia fazer uma live contando só desses perrengues, só dessas coisas, assim. Todo o processo de edição, de criação, tudo. Porque, na verdade, o trabalho é todo seu, né? Eu sempre gosto de dizer isso. Eu não tenho trabalho nenhum, porque já me entrega tudo pronto, eu vou só ouvir, estudar, acabou. Faço e me manda. E tu acha que é só? Ouvir, estudar, eu acho. Eu acho. Sabe por quê? Porque hoje em dia eu tô editando os vídeos, rapaz, que eu fico, tem hora, que eu disse assim... Gente, é sério, tem vídeo de 3 minutos que eu passo assim, um dia inteiro pra cortar e recorta e remonta e corta aqui e faz tu isso. Me manda que eu faço. Deus. Me manda que eu faço. Tu diz esses do Sesc que tu tá botando? Me manda que eu dou. Mas aí... Não, e o bom é que eu sou teimosa. Eu fico lá, eu vou fazendo. Às vezes não fica legal, não, mas eu vou fazer. Não, mas se eu estiver mais aperreada, tu me manda, que eu faço. Todo mundo, geralmente quando eu tenho os amigos que trabalham com edição, olha, qualquer coisa tu me manda. Eu, e nunca manda. Só que eu nunca mando. Vou cobrar agora. Porque eu sou dessa que eu insisto no vídeo, sabe? Eu disse assim, eu quero fazer, porque eu quero ver até onde eu consigo aqui. Qual é o meu limite? Às vezes eu me ponho pra esse negócio de me testar. Né? Nas coisas que eu aprendo. Principalmente naquilo que eu aprendo. Que eu estou curiosa no ímpeto mesmo de aprender, aí eu faço. Isso é bom. Uma outra coisa. Quando são 2 pessoas, por exemplo, uma entrevista, que eu acho que só para tirar essa dúvida do pessoal, aquela entrevista que a gente gravou com o Joca Terron, você, quando ele falava, você mudava um pouquinho a posição do corpo, quando eu falava, isso também já é um sinal pré-estabelecido. É uma técnica, porque eu tô fazendo 2 vozes na realidade, né? E às vezes eu esqueço que pode acontecer se era você aqui, aí eu faço olhando pra cá. Às vezes eu tenho esse negócio. Canhoto, né? Canhoto é tudo contrário, às vezes, eu acho. E aí, às vezes, eu disse, meu Deus, tá errado, é pra cá que eu tenho que olhar. Hoje em dia, nas edições, tem o flip. Graças a Deus. Que aí a gente só inverte o vídeo. Tá ótimo. Eu já não sabia desse tal de flip.
O Flip, que acho que não sei se tem no aplicativo que você usa no computador, mas nos celulares, a grande maioria tem um Flip. Por exemplo, o slogan da blusa tá ao contrário, o Flip vai ficar lá o nome legalzão. Aprendi isso. E eu também tô aprendendo agora, que eu não sabia disso, não. Lili... Mas tem que fazer esse negocinho mesmo, é só Lili, pra... Nós estamos encerrando, daqui a pouco o Instagram corta a gente. Eu vou avisar pro pessoal que essa live vai ficar salva aqui no IGTV, a gente vai botar também lá no canal no YouTube. E fica, mais uma vez, a promessa aqui que vai ter o vídeo, eu e Lili, ao vivo, nós dois juntos, entrevistando um ou outro, falando dos livros, falando da produção textual dela. Lili, muito obrigado. Mais uma vez, assim, só tenho que te agradecer que a gente passe mais um ano e mais 1 zilhão de anos produzindo aí, que é uma satisfação. Eu acho que assim, eu sempre falo pra Mayara, tá ali, a pessoa certa para fazer as coisas comigo é a Lili ali. Entende, eu mando só um WhatsApp, entende tudo. Muito obrigado mesmo. Eu que super agradeço, porque realmente foi um ano de muito aprendizado, muita coisa, muitas dicas de livro, que eu vou só anotando e aumentando a lista. Obrigada também pelos presentes, né? Pelos livros. Imagina. Inclusive, pessoas, a gente super gosta, tá? A gente super aceita. E é muito bacana a gente ter contato, assim, com o pessoal que é de uma área que a gente gosta, né? E que a gente realmente tem como nossos afetos. E você e Mayara, pra quem não conhece o casal, tem que conhecer, porque são maravilhosos, de fato. Beleza, Lili. Muito obrigado e vamos celebrar, né? Vamos sim, um ano. Falar em Mayara, a gente devia estar celebrando com os doces dela aqui, né? Mas não teve, né? Vou logo deixar essa... aquele brownie, vou fazer a bronca ao vivo aqui. Precisamos, por favor. Ela vai já me dar um puxão de orelha quando eu sair daqui. Ela dá, sim. Mas gente, a gente só tem que agradecer. Vamos sim. Deixa só passar essa pandemia aí, porque o negócio ainda tá meio sério. Tá um pouco complicado pra gente se encontrar. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Todo mundo ficou aqui. Tchau, Valeu, gente. Boa noite. Tchau, obrigado. Tchau.